Olá, meu nome é Lorena, eu tenho um filho autista. Oi, gente, meu nome é Nila, eu tenho 10 anos. Um paciente meu, ele tem todas as camisas de todos os times possíveis de futebol. Ele estava com a camisa do Goiás e aí eu peguei e falei: peraí que eu tenho uma surpresa pra você. Já que eu não acredito que você veio com a camisa do Goiás. E aí na hora que eu entrei a sessão foi outra. A gente está na Semana Mundial de Conscientização do Autismo, é 2 de abril. É uma semana de conscientização, de alertar a sociedade que o transtorno está aí. E temos pessoas também, às vezes, no nosso lado que são autistas e não sabem por conta da falta, do diagnóstico. Então, ações como essa, do Goiás, de promover a conscientização, práticas e ações para promover inclusão social são de extrema importância. E o que é o autismo? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete principalmente a parte do comportamento e da comunicação social e também apresenta comportamentos que não têm uma certa variabilidade, comportamentos rígidos que acontecem com uma certa repetição nas brincadeiras, na forma de conversar, de falar e de se posicionar. Os principais sinais de alerta que as famílias precisam se atentar são aqueles bebês ou aquelas crianças que têm dificuldade de escutar quando chamada pelo nome, mesmo que não seja por uma dificuldade sensorial, de audição, dificuldade nas habilidades de imitação. Então, um bebê que imita pouco, você faz uma brincadeirinha com ela, Oh, faz isso daqui, e você vê que ela não olha muito para você, para os seus movimentos, mas ela olha mais para o objeto e não responde à atenção compartilhada, que é uma habilidade extremamente importante. Tem dificuldade de solicitar aquilo que ela deseja e, em vez disso, puxa a sua mão, balbucia pouco, vocaliza pouco, brinca de maneiras peculiares, diferentes, muito repetitiva, não escuta ou não reage a alguns sons, principalmente a vozes humanas, não olha muito para faces, para rosto humano. Então, esses sinais são sinais de alerta. Isso não significa que ele já tem um diagnóstico, mas são sinais que vale a pena ficar atento e, na dúvida, procurar por um especialista. O transtorno do espectro do autismo, esse nome espectro é porque nós temos gravidade leve, gravidade moderada e grave. Então, dentro de cada nível, nós vamos encontrar indivíduos que se comportam de uma determinada maneira. Então, não é porque indivíduos com diagnósticos de autismo têm dificuldades de contato ocular que eles não olham. Então, pode ser que tenha alguns que não olham, mas tem outros que só não sustentam o olhar, que não olham por muito tempo. Não são todos que não falam. Tem uns que apresentam mais dificuldade nessa comunicação, nessa articulação da linguagem. Então, quando a gente fala de espectro, nós estamos falando de dificuldades e de habilidades que são lineares e que são diferentes. Cada um vai apresentar habilidades e também dificuldades diferentes que são individuais. Vou dar o exemplo do meu filho, que é, no caso, o autista leve, grau 1. A dificuldade mais vista, e que é tão difícil a chegada do diagnóstico, é por questões sociais, de socialização, porque ele teve a fala, ele desenvolveu normal, ele andou normal. Então, foi mais questões sociais mesmo, e a questões dos movimentos repetitivos, ou swapping, que é sacudir as mãos, empareamento de objetos por cores, preferências por determinados brinquedos, determinados assuntos, e isso abrange até hoje, mesmo após a
vinda da terapia, que quando a gente fechou o diagnóstico dele, ele tinha 7 anos, começou a estar fazendo a terapia, que é a terapia indicada para os autistas, é a ABA, que é uma terapia comportamental. A análise do comportamento aplicada é a que evidencia maior suporte empírico. Então, são práticas como videomodelação, como modelagem, treino de linguagem, de imitação, do brincar funcional, habilidades sociais, práticas de intervenção em grupo. São práticas que são baseadas em evidências, ou seja, que já foram testados e retestados e que têm um suporte empírico alto de eficácia para esse público em específico. E o porquê disso? Porque não tem como perder tempo com um transtorno invasivo e tão crítico do desenvolvimento que acomete indivíduos na tenra infância. A comunidade científica, de maneira geral, ela tenta de todas as maneiras estudar para identificar sinais precoces. Por quê? Porque quanto mais cedo diagnosticar, melhores condições, melhor é o prognóstico desses indivíduos, porque o cérebro dessa criança ainda é um cérebro neuroplástico, ou seja, é um cérebro que pode ser ainda altamente estimulado. Os comportamentos ainda não foram, principalmente aqueles mais difíceis de serem modelados, comportamentos, problemas ainda não foram adquiridos. Indivíduos com necessidades especiais, ficaram por muito tempo presos, em casa. Nós temos uma dificuldade tremenda de estar colocando nossos filhos nas escolas por conta da demanda que a escola tem que ter. São professoras auxiliares, temos que ter o suporte tanto do professor auxiliar quanto de psicólogos, e isso tudo é uma junção de pessoas e profissionais, de profissionais que tem que estar dando apoio, e nem sempre as escolas querem, e aí devemos entrar na justiça e vira todo um estresse, sendo que se houvesse a verdadeira inclusão na escola, inclusão em oportunidades de trabalho, inclusões ali na praça, no shopping, em qualquer lugar. Quanto maior contato, maior exposição a atividades globais esses indivíduos puderem ter acesso, melhor será o comportamento adaptativo, a inserção no mundo deles, Muitas famílias deixam de sair para vários lugares com medo do olhar preconceituoso que o outro faz com ele. A gente precisa conhecer um pouquinho mais. Eu acho que informação gera menos preconceito, O dia 2 de abril foi instituído e criado pela ONU para conscientizar e alertar as pessoas, a sociedade e os governantes para ajudar a derrubar os preconceitos acerca do que é o transtorno do espectro do autismo. Hoje nós sabemos, através de um dado norte-americano, que de cada 54 indivíduos, uma tem o diagnóstico de autismo, então é uma prevalência alta. Não tem como, a gente não vai pegar esses indivíduos e colocar em um outro lugar. Eles estão aqui no nosso meio, no shopping, no parque, no campo de futebol. Então a sociedade precisa parar e pensar, o que eu preciso fazer para acolher de uma maneira que eu possa ajudar e a gente poder viver numa sociedade cada vez mais justa e melhor. Então o que a gente precisa é disso, de uma inclusão, de respeito e de empatia. Obrigada.